Olá, tudo bem com você? Aqui é a Ana Cláudia Machado Silva, da Academia de Radiologia. No vídeo de hoje, vamos trilhar aí alguns caminhos para entender um pouco melhor sobre a diferença entre contaminação e exposição. Esse é um assunto bem interessante, exatamente porque os leigos geralmente confundem os dois termos quando se diz em relação às radiações. E muitas vezes até mesmo especialistas confundem as diferenças entre contaminação e exposição. Então vamos desmistificar aí essa diferença. Lembrando aqui que o termo exposição também pode ser utilizado o termo irradiação. Então pode ser também a diferença entre contaminação e irradiação. Então esse é o objetivo desse vídeo, é mostrar para você a diferença entre esses dois termos. Então primeiro vamos falar sobre exposição. Então aqui eu coloquei uma pequena definição. Então exposição é o mesmo que estar presente num campo de radiação. Então quando nós falamos da irradiação, que significa uma exposição externa. Então, nesse caso, ele ocorre na exposição, a irradiação, ocorre à distância, sem a necessidade de contato. Então, podemos citar o exemplo. Quando um indivíduo realiza um exame de raio-x, por exemplo, ele vai ser exposto à radiação. Geralmente demora meio segundo. Então, nesse tempo, esse indivíduo foi exposto, foi irradiado. O mesmo ocorre quando um paciente é submetido a uma sessão de radioterapia. Nesse caso, ele vai receber um feixe durante alguns minutos. Então, nesse caso, o paciente também foi irradiado. Então, independente do tempo, não existe contaminação. Então, nesse caso, ocorreu irradiação ou a gente pode chamar de exposição, que é a exposição externa. Então, nessa figura aí você está vendo que nessa caixa possui uma fonte de radiação e a pessoa está próxima a essa fonte. Então, neste caso, ela está sendo irradiada. Então, é uma exposição externa. Agora, o termo contaminação. A contaminação já envolve o contato com a fonte. Geralmente é com uma fonte não selada, ou pode ser que uma fonte que estava selada foi aberta. E aí expôs o material radioativo. Então, nesse caso, nós temos uma contaminação. Eu costumo dizer que contaminação é uma presença indesejável de material radioativo. Então, eu coloco indesejável exatamente porque ninguém quer contaminar algum local. Então, a contaminação, ela pode ocorrer num objeto, ela pode ocorrer numa bancada, no chão, se por acaso a pessoa tiver com um frasco de material líquido, material radioativo na forma líquida, e por um acidente esse frasco vir a cair no chão. Então, eu tenho lá a presença do material no chão. Então, aquele chão, aquele piso está contaminado. Se alguém por acaso pisar nesse local contaminado, vai contaminar o sapato, podendo levar essa contaminação para outros locais. Então, só lembrando que um local contaminado também irradia. A pessoa pode simplesmente estar próximo do local contaminado. Se ela não tocar ali, ela não será contaminada, mas ela, naquele momento ela está sendo irradiada. Então, nessa figura, você está vendo aí uma pessoa e essa fonte está na superfície, então ela está em contato direto com a fonte. Então, só voltando aí na questão da fonte selada poder gerar uma contaminação caso ela seja aberta. Então, isso foi o que ocorreu no acidente do Césio, onde as pessoas encontraram lá uma fonte selada e abriu aquela fonte, gerando ali a contaminação. Ainda na contaminação, ela pode ser interna ou externa. Nessa figura você está vendo aí a contaminação externa, está na superfície, mas ela pode acontecer de forma interna ao organismo. E aí existem as vias de contaminação. Pode ser por inalação, então se o material radioativo estiver na forma de um gás ou de um pó, a pessoa inalar, ela leva esse material internamente. Então essa é uma forma. Ingestão, então um alimento contaminado. Então, ela pode levar esse material radioativo para o seu sistema digestório. Então, aí ocorreu
a contaminação interna. E no caso, o contato, que tem aí uma observação, o contato é porque a pele pode absorver esse material radioativo, muitas vezes onde a fonte está em contato tem alguma ferida, alguma forma desse material será absorvido, e aí, ele sendo absorvido, ele causa uma contaminação interna. A contaminação externa, ela vai ocorrer em pessoas, pode ocorrer em pessoas ou objetos, e aí vai se transferir por contato. Então, nesse caso, como eu citei do exemplo de uma contaminação em mesa, numa contaminação no piso, se a pessoa entrar em contato, né, ela tá com a mão sem uma proteção, sem luva, ela entrou em contato, e aí ela também se contamina, mas de forma externa. Então, o outro tipo de contaminação é a contaminação ambiental. Então, ela pode ocorrer, por exemplo, em mineradoras de urânio, por inalação de partículas de poeira, e essas partículas de poeira podem conter urânio e mesmo rádio. Então, esse é um caso da contaminação interna por inalação, como a gente viu. E aí, no caso da contaminação por ingestão, aí é um alimento contaminado. Então, por exemplo, na época do acidente de Chernobyl, muito se falou de leite contaminado, né? Então as pessoas poderiam se contaminar por ingestão tomando leite que vinha lá daquela região. Então, por quê? Porque os animais se alimentavam da vegetação ali, das gramas, e essas gramas poderiam sim estar contaminadas, levando esse material radioativo que estava presente na grama, por exemplo, internamente, uma contaminação interna desses animais, e aí contaminando também o leite que as vacas produziam. E aí a pessoa poderia se contaminar ingerindo aquele leite com material radioativo. Então, esse é um exemplo de uma contaminação na cadeia alimentar. Então, a contaminação ambiental, ela pode fazer com que essa contaminação chegue ao homem, através da carne dos animais ou mesmo da vegetação. Então, vamos concluir aqui as diferenças. Então, o nosso objetivo aqui é que você entenda a diferença entre exposição ou irradiação e contaminação. Então, a exposição, como a gente viu, ela ocorre à distância, não envolve contato, então basta a gente estar próximo da fonte emissora, a gente tem lá a possibilidade de ser irradiado. E a contaminação, nós vamos ter então o contato, precisa existir o contato com a fonte radioativa, então essa contaminação ela pode ser externa, como você está vendo na figura ao meio, ou ela pode ser uma contaminação interna, que a gente viu as vias de contaminação, que pode ser por inalação, por ingestão ou mesmo por contato, se caso nesse contato houver uma via de ser absorvido. Então, espero que agora você tenha entendido bem, tenha fixado bem a diferença entre exposição e contaminação. E com isso possa disseminar esse seu conhecimento, ajudar os seus colegas. Caso você tenha gostado desse vídeo, compartilha, manda para os seus amigos que ainda confunde um pouco esses dois termos. Então, se você gostou, dá um curtir aí no nosso vídeo. E também compartilhe com a sua rede, com aqueles amigos que você acha que precisa também rever esses conceitos. Então eu vou ficando por aqui, eu vejo você no próximo vídeo.